pessoal, professor Mauro aqui. A gente vai iniciar hoje um conteúdo novo, conteúdo aí relacionado à atividade física e também à anatomia e fisiologia humana. Então a gente vai entender como é que o corpo funciona em determinadas situações durante a atividade física. Atividade física e sistema cardiovascular. Esse tema que vocês estão vendo aqui em cima é o tema que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, beleza? Então é muito importante, galera, que vocês acompanhem tudo, anotem aquilo que vocês julgarem interessante e importante e também possam também utilizar outras fontes, tanto da internet quanto de livros didáticos que vocês possuem com esse tema aí, sistema cardiovascular. A nossa abordagem aqui é diferente da abordagem que você já viu lá no 8º ano ou nos outros anos que você cursou da biologia ou das ciências, tá? Lá na biologia, na ciência, se estuda lá basicamente a parte anatômica e a parte fisiológica. A parte anatômica é o que dá nome às partes do corpo, aos órgãos. A parte fisiológica é o que explica as funções. Aqui a gente vai relacionar essas duas coisas, óbvio, nós vamos fazer uma releitura, uma revisita de tudo isso, vamos revisitar a anatomia, a fisiologia do sistema cardiovascular, mas nós também vamos abordar aquilo que está relacionado à atividade física, tá? Então a gente vai falar para vocês a respeito de como é que o corpo, e particularmente o coração, né, esse o órgãozinho aí do lado, o coração e o sistema cardiovascular agem, funcionam e como eles reagem por meio da prática de atividade física, beleza? Então isso aí é importante, prestem atenção no que vem a seguir, valeu? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que é importante a gente passar para vocês é o código inicial. Então a galera que vai fazer aqui por meio da plataforma do Google Classroom ou Google Sala de Aula, tem um código inicial para acessar lá, né, as atividades da turma, tá? Então, para você acessar a atividade, para você fazer o teste, vai precisar do código inicial. O código inicial não é o nome desse cara aí não, tá, galera? Então eu coloco aí para dificultar mesmo a vida de quem está passando por aqui pelo vídeo e só olhando rapidamente e querendo responder o teste. O cara vai ter que dar uma assistida aqui, né? Então o primeiro nome da banda, que esse cara era o líder, esse cara aí é o Renato Russo, líder da banda Legião Urbana, né? Um cara que eu gosto bastante, de uma banda que eu gosto bastante. Então esse cara aí... a banda dele, aliás, é que vai ser o nosso código. O código será Legião, tá? Então, o primeiro código dessa aula aí é Legião. Você digita lá de Legião, tudo letra maiúscula, para a gente dar continuidade, para você dar continuidade ao teste dessa aula de atividade física e sistema cardiovascular lá no Google Sala de Aula, valeu? Então vamos lá, pessoal, vamos começar o conteúdo agora, beleza? Então, respondendo uma breve perguntinha para vocês sobre por que estudar o sistema cardiovascular na disciplina de educação física. O pessoal acha que educação física é basicamente jogar bola e passar tempo lá. Nós não somos recreadores de vocês, somos professores, né? Porque nós precisamos entender quais são, primeiro tópico ali, ó, os efeitos e as reações da atividade física no sistema cardiovascular, no funcionamento do coração e na distribuição de sangue pelo corpo, tá? Então, como é que a atividade física, quais são os efeitos que ela causa, como o nosso corpo reage pela prática de atividade física e basicamente lá observando as reações e os efeitos no sistema cardiovascular. Nos outros bimestres, o nosso intuito é estudar outros sistemas. Eu costumo estudar também o sistema respiratório, muscular e esquelético, que são esses os 4 sistemas, junto com o sistema cardiovascular, que são mais influenciados pela prática de atividade física, tá? A gente também observa no sistema cardiovascular esse segundo tópico aí, ó, os benefícios da atividade física. A gente já falou isso lá naquele conteúdo das primeiras aulas que estão postadas aí no canal, das primeiras aulas, os primeiros conteúdos que a gente abordou, e a gente vai voltar a falar deles e aprofundar eles nesse momento, tá? Depois nós também vamos abordar, durante, obviamente, esse conteúdo, o funcionamento do corpo durante o processo de atividade física. Então a gente tem que avaliar o funcionamento do corpo, tanto em repouso, quanto durante uma atividade física específica, tá? Então vocês vão ter acesso a isso aí. E também
você ter domínio da própria saúde, você conhecer o seu corpo, conhecer como os órgãos e os sistemas funcionam, conhecer como as estruturas interagem com a atividade física, vai te dar domínio da própria saúde. Então não vai ser qualquer um que vai chegar para você dizendo que funciona a dieta da lua, ou que o exercício tal é bom, ou que tal exercício emagrece, e você não vai cair em qualquer lorota. Então conhecer a própria, dominar a própria saúde, dominar o próprio corpo, os conhecimentos relacionados ao próprio corpo é de suma importância, tá, galera? Então vamos dar continuidade aí, porque nós estudamos o sistema cardiovascular e educação física, nós vamos ver bem aprofundadamente a partir do próximo slide. Galera, nós vamos abordar aqui, basicamente, vamos adentrar basicamente a duas ciências que, embora sejam conjuntas, elas são diferentes, né? Elas trabalham de maneira conjunta porque estão relacionadas às ciências biomédicas, que é uma das áreas da educação física, né? Porque a educação física lida com saúde. Então, as ciências biomédicas ali que se estudam na medicina, na nutrição, na fisioterapia, são semelhantes também, são as mesmas que nós da educação física estudamos e que vocês, alunos de educação física, também deverão estudar, tá? Então, a primeira ciência é a ciência da anatomia, que vocês estão vendo aqui em cima. E a segunda ciência é a ciência da fisiologia, que vocês estão vendo aqui, tá? Galera, é o seguinte, o que vem a ser, então, anatomia e o que vem a ser, então, fisiologia? Carro de som, mano. Carro de som. Aí. É a pamonha. Aí, o carro da pamonha já passou e a gente pode entender a partir de agora, então, o que vem a ser a anatomia e o que vem a ser a fisiologia. Então, nós vamos conceituar o que é cada uma dessas duas ciências para vocês entenderem o que a gente vai estudar, beleza? Vamos lá. Vamos lá, galera. A anatomia vem do grego anatemno, que significa cortar em partes, né? Então, é o estudo basicamente das partes que integram o corpo humano, tá? Das partes que fazem parte integrante do corpo humano. Então, órgãos, sistemas, estruturas, assim como os ossos, os músculos, né? Todas as partes que integram o nosso corpo, elas serão estudadas por meio dessa ciência da anatomia, tá? Então, é a ciência que estuda as estruturas dos seres vivos, no caso do ser humano, a estrutura dos seres vivos, do corpo humano, né? Os órgãos, os tecidos, a forma dos órgãos e dos tecidos, as substâncias e as partículas das quais esses órgãos e tecidos são feitos, e também estuda a localização desses órgãos em relação a outros órgãos e estruturas. Então, por exemplo, a gente tem que ser capaz de localizar o coração. Muita gente fala assim, o coração está no lado esquerdo do peito. Não, o coração não está no lado esquerdo do peito, não, tá? Só na música do Milton Nascimento e só na cabeça das pessoas que o coração está do lado esquerdo do peito. Do lado esquerdo do peito nós temos o pulmão esquerdo. Aonde que o coração está? Então nós temos que ser capazes de localizar o coração, assim como outras estruturas do sistema cardiovascular, no nosso corpo. A artéria aorta, a artéria temporal, radial, a artéria carótida, tá? Então a gente tem que saber localizar essas estruturas e vocês vão saber por que é importante localizar essas estruturas e esses órgãos no corpo. E é disso que a anatomia cuida, de estudar de que é formado cada uma das partes do corpo. Vocês sabiam que nós temos aí mais de 200 ossos no corpo e todos eles têm um nome? Vocês sabiam que nós temos mais de 650 músculos no corpo e todos eles têm um nome? E quem vai focar na área da saúde, se você quer fazer medicina, se você quer fazer nutrição, se você quer fazer fisioterapia, se você quer estudar educação física, você vai ter que conhecer esses nomes aí. Como é que faz, professor, para saber tudo isso aí? Tem um jeito aí, cara, que só é revolucionário na educação esse jeito. Chama decoreba. Você só decorando, tá? Tem que decorar. Do mesmo jeito que nós, professores, sabemos aí o nome dos 400 alunos que nós temos por ano, vocês vão ter que decorar aí algumas dessas estruturas. No caso de vocês agora, do ensino fundamental, a gente não vai aprofundar muito não, mas quando você entrar no ensino médio, se aprofunda um pouquinho mais, né, no estudo dessas ciências da área biológica, e se você for cursar um curso na área de saúde, aí se aprofunda ainda mais, tá? E o que vem a ser a fisiologia? Vamos lá, para saber o que vem a ser então a ciência da fisiologia.
A fisiologia vem do grego physis, que significa natureza, função ou funcionamento. E logos é palavra ou estudo, né? É ciência, tá? Então a fisiologia é a ciência que estuda basicamente o funcionamento daquelas estruturas que a anatomia estuda. Então, enquanto a anatomia estuda os órgãos, os sistemas, as partes integrantes do corpo, a fisiologia vai estudar cada uma das funções desses órgãos, desses sistemas e dessas partes integrantes do corpo, tá? Então ela vai estudar as funções, inclusive moleculares, mecânicas, físicas, de cada uma das partes dos seres vivos. No caso do ser humano, de cada uma das partes do corpo humano, tá? Então, enquanto a anatomia estuda quais são as partes, por exemplo, vamos dar um exemplo para vocês agora. Enquanto a anatomia estuda cada uma das partes que integram o coração, porque o coração tem algumas partes que são importantes, né? A fisiologia estuda a função, ou seja, como é que funciona o coração e para que ele serve dentro do sistema cardiovascular e dentro do organismo humano. Então a anatomia estuda as partes, a fisiologia, em contrapartida, estuda as funções do corpo, tá? Nós vamos estudar justamente isso, galera, anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular para entender como é que o corpo funciona durante a atividade física. Então aí, galera, para ficar bem fixo na cabeça de vocês, aqui a gente consegue ver, né, qual é a ocupação da ciência da anatomia e do lado de cá a gente consegue ver qual é a ocupação da ciência da fisiologia. A anatomia se ocupa com o estudo das partes, então vocês estão vendo aqui um coração, né, cortado, seccionado, que a gente fala ao meio, né, aí é a parte posterior do coração, a parte de trás, né, imagina cortar o coração, corta o coração no meio e a gente está vendo o meio para trás do coração. Então isso aí é a estrutura do coração. Você está vendo as aberturas internas que ele tem e a gente vai estudar cada uma dessas partes. Aquela parte azul e vermelhinha que tem ali em cima, eu vou marcar isso no vídeo para vocês. Aquela parte azul e vermelhinha, ali são vasos sanguíneos, a aorta, o tronco pulmonar, a veia cava superior, veia cava inferior, são partes integrantes do sistema cardiovascular, assim como esses vasos sanguíneos que nós temos nessa imagem aqui. A anatomia vai estudar a estrutura e a forma e o nome de cada uma delas, tá? A fisiologia já estuda a função. Para que cada uma dessas partes aqui servem e como elas funcionam, tá? Que isso fique bem claro para vocês aí. Como que o coração funciona aqui, ó? Né? Ele funciona se movimentando para bombear sangue, que são essas partículazinhas aqui. O sangue é formado por células sanguíneas, né? Então, é basicamente isso que nós vamos estudar e como isso aí reage na atividade física. Então tá aí, começando a estudar a anatomia, vamos observar a anatomia do sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, galera, é basicamente formado por um órgão e outras estruturas, que são inúmeras, né? Mas basicamente um órgão e um tipo de estrutura. É o coração, que vocês estão vendo aí no primeiro tópico, e também os vasos sanguíneos, que são diversos. Aqui embaixo da minha imagem, vocês estão vendo um coração, e saindo do coração várias ramificações de vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos mais calibrosos, mais grossos, mais importantes do corpo são as artérias e as veias, que a gente descreve aqui nesse slide. Então as artérias, como o exemplo da artéria aorta, que todo mundo já ouviu falar, artéria femoral, artéria radial, essas artérias são vasos sanguíneos mais grossos, por onde passa mais sangue, tanto saindo do coração, no caso das artérias, quanto retornando ao coração, no caso das veias, tá? Quando as artérias se ramificam, vocês conseguem ver aqui nessa imagem aqui embaixo, que as artérias grandes se ramificam em artérias menores. Você não pode continuar chamando uma estrutura que é menor de artéria. A artéria é a estrutura maior, é o vaso sanguíneo maior. Como é que eu vou chamar a artéria menorzinha? Também não vou poder chamar de artériazinha. Então o nome que os anatomistas deram foi arteríola, tá? Então as arteríolas são a diminuição, o diminutivo de artérias. As artérias grandes, por onde passa mais sangue, se ramificam e formam as arteríolas. Até chegar na ponta das arteríolas, que surgem vasos sanguíneos cada vez menores, que são os chamados capilares. E eles são chamados capilares justamente porque lembram cabelos mesmo, são tão finos, né, e tão sensíveis, tão pequenininhos, que eles lembram mesmo o formato de cabelos ali. A gente vai ver isso nos slides mais à frente.
Já as veias, que são os vasos sanguíneos que retornam o sangue para o coração, as veias, quando elas se ramificam, elas formam as vênulas. Você não vai poder chamar o diminutivo de veia de veiazinha, que é feio. Então os anatomistas usam o termo vênula, tá? E aí você escolhe. Se você acha que arteríola é bonito, tá aí um nome, né? Bacana aí pro seu filho. Chama ele lá na rua assim, arteríola, menina, né? Arteríola. Vem pra dentro, menina. Vênula, né? Fogêmea, arteríola e vênula. É os nomes bonitos aí. A galera não gosta de nome chique? Tá aí um nome chique para vocês, diferente. E aí nós vamos começar estudando a anatomia do sistema cardiovascular pela principal estrutura, o principal órgão, que é justamente o coração. Vocês estão vendo aí um órgão, tá? Nessa primeira imagem que eu estou marcando aqui para vocês, vocês estão vendo o coração de frente, né? A frente do coração, que a gente vê a vista frontal, a gente chama de vista frontal do coração. É como se eu tivesse aqui, ó, você estivesse vendo o meu coração aqui no meu peito de frente. Então é essa imagem que eu marquei para você. A outra imagem que eu estou marcando agora é a imagem que a gente está vendo a lateral, e é justamente a lateral esquerda do coração. Então você pegou o coraçãozinho assim, girou ele, você está vendo a lateralzinha esquerda dele, inclusive a saída ali do tronco pulmonar e de alguns vasos sanguíneos. Essas estruturas que vocês estão vendo acima do coração, que eu estou marcando aqui para vocês também, são estruturas que são os vasos sanguíneos, as artérias e as veias principais que nós temos saindo do coração, tá? Vou marcar aqui para vocês, por exemplo, agora a artéria aorta, essa daí é a artéria aorta. Vou marcar para vocês também aqui, ó, a veia cava superior, que é um outro vaso sanguíneo que está entrando sangue no coração, permite a entrada de sangue no coração. Então essa aí é a veia cava superior, tá? E o coração em si, ele é formado por essa estrutura muscular aqui, ó, que vocês estão vendo. Parece bastante, quem já viu, quem já teve a oportunidade de ver, não é possível que você não teve, de coração de outros animais. Você pega o coração de um bovino, de um boi, é basicamente esse formato, embora as estruturas anatômicas sejam diferentes. O coração da galinha também, semelhante, embora as estruturas anatômicas sejam diferentes. Então, isso aí é um coração humano de verdade, tá? Essa imagem aí é de um coração humano de verdade. No caso dos animais, né, você vai poder ver o coração de uma galinha para poder comparar, por exemplo. É um exercício de anatomia bacana, tá? Você compra ali o coração ali no açougue, e aí corta o coração pelo meio e vê como ele é por dentro, que é basicamente bem parecido com o coração humano, embora mude de tamanho e mudem algumas estruturas anatômicas, tá? O que a gente pode dizer do coração? Primeiro, que o coração é um órgão vital, tá? O coração, senhores, é um órgão vital. Então, como órgão vital, todo órgão vital ele é imprescindível para a vida. Então, não tem como o organismo humano viver sem esse órgão. Diferentemente de outros órgãos, tá? Por exemplo, se você tomar uma pancada forte, né, na região aqui esquerda do tórax, aqui perto das últimas costelas, você pode arrebentar um órgão chamado baço. E aí você tem que fazer uma cirurgia chamada esplenectomia. Então você retira o baço que foi lesionado. Tem como você viver sem o baço, professor? Tem como você viver sem o baço. Se você, por exemplo, tirar um rim, você vive apenas com um dos rins. Se você tirar um pulmão, você vive apenas com um dos pulmões. Embora a capacidade respiratória, no caso dos pulmões, e a capacidade, né, de filtragem do sangue para formar urina, no caso dos rins, diminua. Se você produzia uma quantidade de urina com 2 rins, obviamente você vai produzir menos com apenas um rim. Se você metabolizava, aspirava uma quantidade X de oxigênio com 2 pulmões, com apenas um você vai metabolizar, vai aspirar, inspirar a metade disso, né? Mas tem como você viver sem esses órgãos. Então eles não são considerados tão vitais quanto o coração. Por exemplo, tem gente que tira uma parte do estômago, uma grande parte do intestino, que embora seja considerado um órgão importante para a função da digestão, ele não é considerado necessariamente um órgão vital. O coração é. Se você tirou o coração, o organismo vai parar de funcionar, tá? Tanto é que na cirurgia de transplante cardíaco, você precisa de uma máquina para substituir ali a função do coração enquanto está havendo a troca do órgão, tá? Então, é uma função de extrema importância e totalmente vital a que o coração exerce, tá? De que o coração é formado? Tá aqui o segundo tópico, de tecido muscular, tá? Ele é feito de músculo.
Só que ele é um músculo diferente, tá? Do nosso músculo convencional. Ele é um músculo diferente do peitoral, ele é um músculo diferente do seu bíceps, tá? Ele é um músculo que é involuntário, tá? E ele tem uma característica diferente. Além de ser involuntário, ele tem um tecido muscular diferente. Enquanto os outros músculos que nós temos no corpo, que a gente trabalha lá na atividade física, são músculos chamados de músculos esqueléticos, porque eles estão ligados ao esqueleto, são voluntários, você movimenta quando você quer, aí ó, tô movimentando com os músculos, né? Você movimenta quando você quer, tô movimentando com o músculo, tá? O músculo estriado cardíaco, além de mais forte, ele não tá ligado a nenhum osso e ele também, ao contrário do músculo esquelético, ele faz movimentos involuntários, tá? Mas ele também faz movimento. Lembre, galera, ó, todo tecido muscular no organismo faz movimento. Ele é responsável por fazer um movimento, tá? Então, por exemplo, nós temos o tecido muscular visceral, que está nas vísceras, no intestino. Intestino faz movimento? Faz. Você só não está vendo, mas está lá dentro do seu abdômen, da sua barriga, está fazendo movimento. Como é que ele movimenta o intestino? Para que ele movimenta? Ele movimenta para empurrar, ó, tá lá o bolo fecal lá dentro de você. Ele movimenta para empurrar esse bolo fecal. Então, o intestino é um tecido muscular que movimenta cocô, bosta dentro de você, tá? Mas movimenta, estamos falando de movimento, tá? Não deixa de ser movimento. No caso do músculo esquelético, ele está movimentando as partes do corpo, tá aqui, movimentando as partes do corpo, ó, movimentando as partes do corpo, beleza? No caso do coração, ele movimenta com uma outra responsabilidade, com uma outra função, com outro objetivo, diferente desses músculos que nós citamos aqui, tá? No caso das mulheres também, o útero também é tecido muscular, basicamente, tá? É por isso que você sente aquelas contrações uterinas lá durante o período da menstruação e também durante o período do parto, no momento do parto. São contrações porque são movimentos ali tentando expulsar ou a menstruação depois do ciclo menstrual findado, né? Ou expulsar o bebê, né, após ali durante o processo de parto, tá? No caso do coração, ele funciona, né, como o terceiro item está mostrando aí, ele funciona como bomba, tá? A função do coração é só essa, galera. Não tem outra coisa, não. Fala, mas eu sinto uma dor danada no coração, né? Com a saudade do meu crush e tal. A gente tá sem aula presencial, queria tanto ver aquela menina, aquele garoto. Tá? Não é no coração, não. Isso é da tua cabeça, tá? No teu coração não tem nada, não tem sentimento, não tem nada, tá? Não é só no coração de certas pessoas que não tem sentimento, não. É no de todo mundo, tem sentimento, não. O coração funciona só como bomba, tá? A função dele é, ó, bombear sangue para todo o corpo. Então ele pressiona, lá dentro dele, lá o sangue passa, ele pressiona para mandar sangue para as estruturas do corpo que carecem desse sangue por alguns motivos que a gente vai ver mais à frente, tá? Como eu disse para vocês, a contração do coração é involuntária, ela é regida, ela é monitorada, é comandada pelo sistema nervoso autônomo, tá? Então, ela independe da sua vontade. E por quê? Porque a natureza é perfeita. Só por isso. A natureza é perfeita e permitiu que o seu coração, que o meu coração, que o nosso coração seja involuntário. Porque tu imagina se a contração fosse, você tivesse que pensar para contrair o coração. Aí a galera esquece de beber água. A galera esquece as coisas no lugar. E esquecer de bater o coração. Ah, esqueceu de bater o coração, morreu. Contração tem que ser... A natureza é perfeita. Porque se fosse voluntário, meu irmão, tem uma galerinha aí que não ia sobreviver não, filhote. Não ia lembrar de bater o coraçãozinho não, tá? Formato do coração. A anatomia também se preocupa em estudar o formato dos órgãos, tá? O formato do coração é um formato cônico. Ele parece um cone. Aí você vai dizer assim, ó, professor, esse coração aí não parece um cone não. Parece, galera, mas é porque é um cone de cabeça para baixo, tá? Então o ápice do cone, do coração, é aquela pontinha que vocês estão vendo, eu estou marcando para vocês aí agora, ó, essa pontinha que está virada para baixo, tá? Esse é o ápice. Se você virar ele de cabeça para baixo, você vai ver que ele tem uma estrutura
meio triangular, meio cônica, tá? E como ele é tridimensional, né? Ele não é só bidimensional, você não pode dizer que é triangular. Ele é cônico, beleza? O tamanho e o peso do coração variam de indivíduo para indivíduo, tá? Mas você pode geralmente usar uma regrinha básica, que o tamanho do coração, ele é basicamente o tamanho do seu punho fechado. Então fecha o seu punho aí, ó. Se eu fechar o punho, fechei a mão. Aqui, o meu coração é mais ou menos um pouquinho maior, ligeiramente maior do que o meu punho aqui. O seu coração é mais ou menos ligeiramente maior do que a sua mão. Então, se você pegar a mãozinha de uma criança, você vai ver que o coraçãozinho dela é menor. Se você pegar o mãozão de um cara grandão de 2,15 m de altura, você vai ver que a mão do cara é uma monstruosidade. Por quê? Porque as estruturas do corpo têm que ser compatíveis com o corpo, cara. Tu imagina um cara de 2,15 m calçando 36. Ele não vai parar em pé, o pé é minúsculo. Ele vai calçar 48, 50, não é isso? O coração é a mesma coisa. Isso não vai funcionar para todo órgão não, hein, galera? Não funciona para todo órgão não, né? Só pra você lembrar. Mas, importante dizer que no caso do coração funciona, tá? Então, a criança que tem uma estrutura corporal menorzinha, o coração dela é pequenininho, porque ela precisa bombear sangue só para aquela estrutura corporal dela. No meu caso, que sou um cara de 1,76 m, peso aqui quase 90 quilos, meu coração é um pouquinho maior, tá? Do tamanho do meu punho aqui. No caso do cara maior do que eu, o coração dele vai ser maior do que o meu, tá? E o peso dele aí vai variar também conforme o tamanho do indivíduo, tá? E uma coisa que é importante você lembrar, galera, que é o seguinte, com relação a tamanho e peso de coração. Quanto mais, o coração é um músculo, quanto mais você usa um músculo, maior ele fica. Você vê que o cara que vai para academia treinar, o cara que faz exercício em casa treina, ele tem os músculos maiores e mais definidos. Aí o coração é um músculo. Aí você vai perguntar para mim, professor, o coração vai crescer também? O coração vai crescer, vai hipertrofiar também. Então, no caso de um indivíduo atleta, o coração dele é maior do que o punho dele. Você pega um atleta de alto rendimento, de uma modalidade esportiva qualquer, geralmente o atleta tem o coração um pouquinho maior do que o indivíduo sedentário, do que o indivíduo, né, normal, o indivíduo comum, beleza? Mas é basicamente o tamanho do punho para pessoas comuns. Aí a gente começa a observar internamente o coração, aí ó, a gente seccionou esse coração, tá? Então você pega o coração completo, cortou ele no meio, tá? Imagina o coraçãozinho assim, ó, passou uma lâmina no meio dele, a gente está vendo a face posterior do coração, a face de trás. Você está vendo a primeira coisa que chama atenção aí, que o coração é um órgão oco, tá? Então ele não tem nenhuma estrutura interna ali preenchendo a parte interna dele. Por que ele tem que ser oco? Porque ele é uma bomba. O sangue vai ter que entrar dentro dessa estrutura dele, dessa cavidade interna dele, para poder ser pressionado e impulsionado para o corpo durante o ciclo cardíaco, durante o batimento cardíaco, tá? Por isso que ele é um órgão oco. Ele possui 4 cavidades internas, tá? 4 cavidades que nós vamos chamar de câmaras cardíacas, tá? São 2 câmaras por onde o sangue entra dentro do coração e serão 2 câmaras por onde o sangue sai. E no meio dessas câmaras existe um separador, né? É uma camada ali que separa o lado direito do coração, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó, o lado direito do coração. Tem uma separação, vou mostrar a separaçãozinha aí, ó, do lado esquerdo do coração. Então essa separaçãozinha a gente chama de septo cardíaco, tá? Do lado direito lá, ó, vocês estão vendo uma das câmaras cardíacas do coração, do lado direito, e do lado esquerdo vocês estão vendo a outra câmara cardíaca, tá? Aí você vai dizer assim, ó, professor, você falou que tem 4 câmaras cardíacas, eu tô só vendo 2 cavidades, 2 buracos aí nesse coração, porque as outras 2 estão um pouquinho mais acima, onde eu vou marcar aqui agora, tá? As outras 2 cavidades estão na parte ali um pouquinho mais de cima. As cavidades maiores que vocês estão vendo aí são os chamados ventrículos, tá? Os átrios estão um pouquinho mais acima. Mas o que você tem que entender, e eu vou mostrar isso nos próximos slides, existem 2 átrios, que eu vou marcar aqui para você, que são 2 câmaras internas também do coração. Átrio, se você for no dicionário
e pesquisar o significado da palavra átrio, você vai ver que átrio significa entrada. Então, o átrio do shopping é a entrada do shopping. O átrio da escola, lá que você frequenta, é a entrada da escola. O átrio da sua casa é a entrada da sua casa. O átrio do coração não pode deixar de ser a entrada de sangue, por onde o sangue entra dentro do coração, retornando de onde ele está retornando, tá? Já o ventrículo são essas duas câmaras aí que a gente marcou maiores aí nessa imagem do coração, são as saídas do sangue. É por onde o sangue vai ser enviado, vai ser bombeado para alguma região. Então o átrio é por onde o sangue chega, é a entrada de sangue. O ventrículo é a saída de sangue, é por onde o sangue sai para ir para algum lugar. No caso do lado direito vai para um lugar, no caso do lado esquerdo vai para outro lugar, a gente vai estudar já já, tá? Entre essas câmaras existem válvulas, que eu vou marcar aqui as duas válvulas para vocês, ó, tá? São válvulas ou valvas. Alguns livros de anatomia, de ciências, de biologia, você vai ver o termo válvula. Eu prefiro usar o termo válvula, tá? Que é o termo comumente mais usado, mais utilizado, beleza? Então são duas válvulas aí entre os átrios e os ventrículos. E ainda tem outras duas válvulas que a gente vai ver já já. Então vamos para uma imagem um pouco mais ilustrativa, mais simples de você entender. Estamos vendo aqui, ó, lá do coração, e eu vou marcar para vocês aí, ó, por meio de numeração, para você entender onde é que vai ficar cada estrutura aí. Esse coração aí tá fechado, não tá cortado como a gente viu no anterior, mas dá para a gente localizar direitinho as estruturas, tá? Primeira estrutura que eu vou apontar aí para vocês é o átrio direito, tá? É por onde o sangue chega no coração na parte direita, tá? Na parte direita do coração. Esse aí é o átrio direito. O sangue que entra aí, tá? É o sangue que está voltando de todo o corpo. A gente vai estudar isso aí do fluxo sanguíneo, se não me engano, na próxima aula, tá? O número 2, galera, é o ventrículo direito, tá? Então, o átrio direito, quando ele pressiona sangue, ele manda sangue imediatamente para o ventrículo direito. O ventrículo direito, se a gente cortar o coração, ele vai estar exatamente nessa região que o número 2 está marcando aí, tá? O número 3 é o átrio esquerdo. E o número 4 vai ser o ventrículo esquerdo. Se a gente cortar o coração, o ventrículo esquerdo vai estar exatamente nessa região aí que está marcando o número 4, tá? Aí nós vamos para os vasos sanguíneos ligados ao coração, que são os vasos sanguíneos importantes, tá? Mais importantes do corpo. Existem outros milhares, mas os mais importantes do corpo são esses aí. Aí nós temos a veia cava superior, tá? Tá ali a veia cava superior. Nós temos também a veia cava inferior. A veia cava superior está marcada com o número 5 aí na imagem. A veia cava inferior está marcada com o número 6. A veia cava superior recebe o sangue que está voltando da parte da cabeça e dos membros superiores. Então o sangue que está voltando precisa passar pelo coração de novo. Ele vai entrar pela veia cava superior e o sangue do abdômen e das pernas, dos membros inferiores, vai voltar pela veia cava inferior, que é o número 6 aí da imagem, tá? O próximo é uma artéria chamada de tronco pulmonar, porque ele se divide, chama tronco porque ele se divide em duas, para mandar sangue, o próprio nome já está dizendo, para mandar sangue para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito, tá? Então, para o pulmão esquerdo vai para lá, para o pulmão direito vai para cá. Como eu estou seguindo aqui basicamente o que a gente está vendo na imagem, tá? Porque esse coração aí é como se a pessoa estivesse de frente para você, tá? Então, o lado esquerdo dela está para cá, o lado direito dela está para cá. O tronco pulmonar é a estrutura que vai enviar sangue para os pulmões, para ele buscar o que lá no pulmão, que tem abundância? Oxigênio, tá? E por último aí a artéria, considerada a artéria mais importante do corpo, que é a artéria que vai levar sangue para todas as regiões do corpo, que é a artéria aorta. A artéria aorta é ela que se divide em outras artérias importantes, arteríolas importantes e capilares importantes do corpo. Então, todos os vasos sanguíneos que recebem sangue oxigenado do corpo, eles têm origem aí a partir da artéria aorta. Então vamos lá, já vou colocar aqui para vocês os numerozinhos que a gente já viu na outra imagem. Aqui nós temos um coração seccionado, então ele está cortado, igual eu falei para vocês, cortado ao meio, a gente está vendo a face posterior dele. Imagina você cortando um pão,
tá ligado? Corta um pão lá, separa ele em dois. A parte de trás do pão é o que você está vendo aí. Você está vendo o miolo do pão aí, é a parte interna do coração aí, com as câmaras cardíacas expostas aí. Então, número 1 é o átrio direito, número 2 é o ventrículo direito, né? São as câmaras. Tá vendo que aqui a gente consegue ver 4 câmaras cardíacas? São 4 cavidades, tá? Número 3 é o átrio esquerdo, número 4 é o ventrículo esquerdo. Galera, notem, os átrios são as entradas de sangue no coração. Então, o sangue entra por meio desses 2 átrios aí, ó. O átrio ficou cheio de sangue, ele manda para o ventrículo. É por isso que o coração faz tum-tum. Faz tum do átrio, tum do ventrículo. Já ouviram que o coração é isso? Não ouviram o coração? Escuta aí, irmão. Tem que escutar para saber como é que funciona. Átrio, ventrículo. O átrio recebe o sangue do corpo, contrai, manda sangue para o ventrículo. O ventrículo contrai e vai mandar sangue para algum lugar do seu corpo. No caso do ventrículo direito, manda sangue para o pulmão. No caso do ventrículo esquerdo, manda sangue para o corpo todo. Tá? A gente vai estudar isso aí. Calma que a gente vai estudar isso aí no fluxo sanguíneo direitinho para você entender esse esquema todo aí, ok? E aqui eu vou apresentar para vocês aí novamente a veia cava superior, que vocês estão vendo ali, número 5, a veia cava inferior, que vocês estão vendo com o número 6, o tronco pulmonar novamente, que vocês estão vendo aí com o número 7, a artéria aorta, que é a principal artéria que nós já falamos, número 8, aquele septo que a gente já viu naquela outra imagem, o septo interventricular, ou septo cardíaco, pode chamar dos dois jeitos, tá? Que é o que separa as câmaras cardíacas aí, tá? É uma camada muscular que separa as câmaras cardíacas para os 2 sangues aí, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, não se misturarem. Então tá ali o septo interventricular, o número 9. E aí lembra que eu falei para vocês que existem válvulas entre o átrio, os átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e os ventrículos. Tá? E essas válvulas que estão aparecendo aí, ó, nessa cor branquinha que eu vou marcar para vocês aí agora, tá? Então nós temos uma válvula do lado direito entre o átrio esquerdo, átrio direito e ventrículo direito. E nós temos uma válvula, que vocês estão vendo aí na imagem, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Essas válvulas, elas são como se fossem portinhas mesmo. Então o sangue está aqui, ó. Quando o átrio tá aqui em cima, o ventrículo está aqui embaixo. Quando o átrio contraiu, essa portinha é tipo escotilha. Ela abre, o sangue passa e ela fecha novamente. Aí o sangue fica ali dentro do ventrículo, porque ele já passou para lá. E de lá ele vai para algum lugar do corpo, tá? No lado direito, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos a válvula tricúspide. Por que chama tricúspide? Cúspide vem do latim ou grego, não lembro, mas significa parte, né? Então, a tricúspide, tá? Significa que ela tem 3 partes. Então, elas são três partezinhas de escotilha que se abrem assim, tá? Já a número 11, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula bicúspide. Se a tricúspide tem 3 partes, a bicúspide tem 2 partes. Então, ela tem apenas 2 partes como escotilha e ela abre e ela fecha desse jeito aqui, tá? Nós temos ainda a válvula pulmonar, tá? Vou marcar aqui para vocês a válvula pulmonar. A válvula pulmonar, ela está entre o ventrículo direito e o tronco pulmonar, que é a artéria que leva sangue para o pulmão. Então, essa válvulazinha, ó, quando o ventrículo direito bombear sangue, essa válvula vai abrir, ela abre, o sangue passa, para o sangue não voltar de novo para o coração, ela fecha. É aquela válvulazinha ali, a válvula pulmonar. E nós temos também a válvula aórtica, que está meio escondidinha aqui nessa imagem, mas a gente acha ela ali, ó. Tá ali a válvula aórtica. Quando o ventrículo esquerdo vai bombear sangue para a aorta, essa válvula aórtica abre, o sangue passa e a válvula aórtica fecha para que o sangue não retorne para o coração novamente, tá? Isso aí funciona aí cerca de... Esse mecanismo todo que a gente falou funciona cerca... Você em repouso agora, você está assistindo essa aula agora sentado aí, ou deitado na tua cama, ou na tua TV, ou no teu celular. Você está aí numa média de 70, 80 batimentos por minuto. Significa dizer que esse ciclo que a gente falou aqui agora, desses batimentos cardíacos aí todos, acontecem entre 70 e 80 vezes por minuto, você em repouso.
em atividade, o seu coração costuma disparar, não é isso? Durante uma atividade física. Então, se seu coração bateu 200 vezes por minuto na hora que você estava fazendo um dos desafios aí nossos, significa dizer que essas válvulas aí e esses músculos se contraíram 200 vezes em um minuto. Você vê como o coração é um órgão muito exigido. Agora, faz um cálculozinho simples. Se o seu coração, em média, bate 70 vezes por minuto, quanto que ele bate em uma hora? Pô, uma hora, professor, são 60 minutos. 6 vezes 7 é 42, então 420 vezes em uma hora. Isso você em repouso. Se ele bate 420 vezes em uma hora, quanto que ele bate em 24 horas? Caraca, mano, 24 horas. Se for 10 horas, vai 4.200. Se for 20 horas, dá 8.400. Pô, professor, vai bater umas 10 mil vezes aí por dia? É. Agora, quantos dias você já viveu na tua vida aí? Quantos anos você tem? Quantos anos você quer ter? Você quer chegar nos 80, 90 anos? Seu coração vai ter que durar até lá. Como é que o coração dura até lá? Tem que deixar ele forte. Senão ele não vai aguentar bater esse tanto de vezes para a quantidade de vida que você quer viver, não. Essa imagem aqui, galera, na nossa lateralzinha aqui, ó, já é uma imagem diferente do coração. Imagina o coração tá aqui, ó. Ao invés de você cortar ele assim, como a gente cortou nas outras imagens, a gente vai cortar ele pelo meio assim, ó, tá? A gente tá vendo a parte de baixo aí desse coração, tá? Então, só que a gente tá vendo com a vista de cima. Então a gente consegue ver a válvula tricúspide aí, ó. Tá vendo que ela tem 3 partezinhas, a válvula tricúspide, tá? Que é a válvula que tá entre o átrio direito e o ventrículo direito, tá? E nós conseguimos também ver a válvula bicúspide, que tem 2 partezinhas. Ela abre como uma escotilha, aí entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. As outras 2 válvulas são também tricúspides, né? Mas elas têm nomes diferentes para você não confundir. Válvula tricúspide só aquela entre o átrio direito e o ventrículo direito, tá? As outras que tem 3 partezinhas aí é a válvula aórtica, que vocês estão vendo aí, e a outra, a válvula pulmonar. A válvula aórtica é a entrada, é a saída do ventrículo esquerdo e entrada na aorta, e a válvula pulmonar é a saída do ventrículo direito e entrada no tronco pulmonar, na artéria que leva sangue para os pulmões, tá? Então nós estamos marcando aí por essa numeraçãozinha aí, ó, 1, 2, 3, 4. O 1 é a válvula tricúspide, o 2 a válvula bicúspide, também chamada de válvula mitral, tá, gente? Eu esqueci de falar isso. Por quê? Mitral vem de mitra. Mitra é aquele, não sei se chama chapéu, que eu não sou muito religioso, a galera católica aí vai poder dizer. É aquele chapéu que o Papa usa, que tem uma frente desse jeito assim, grandão, tá ligado? Aquilo lá é uma mitra. Então, em homenagem a essa forma desse chapéu aí papal, essa válvula também é chamada de válvula mitral. Eu prefiro o nome bicúspide, porque ele tá mais correto anatomicamente falando, tá? E nós temos aí o número 3, a válvula pulmonar, e o número 4, a válvula aórtica. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver o posicionamento do coração, né, onde que ele fica, tá? Aí a gente vai, inclusive, compreender por que as pessoas geralmente acham que o coração está do lado esquerdo do peito. Ele não está do lado esquerdo do peito. O posicionamento anatômico do coração é o que está descrito aí no slide, ó. Ele está na caixa torácica, dentro da caixa torácica. Então essa estrutura aí dessas costelas, vocês estão vendo aí, ó, são as costelas que nós temos aqui na caixa torácica, tá? Aqui em cima as clavículas, eu vou mostrar aí para vocês as clavículas, e o resto aí é costelas. As costelas, elas servem, é uma parte, é uma armadura do nosso sistema esquelético que serve para proteger basicamente os órgãos internos importantes que nós temos aqui nessa região do tórax. Coração e pulmões, porque os dois são considerados órgãos muito vitais. O coração mais do que tudo. O pulmão você ainda vive sem um deles, mas sem os dois você também não vive. Então ele também é considerado um órgão vital, tá? Então dentro dessa caixa torácica que nós temos aí posicionado tanto o coração quanto os pulmões, beleza? O coração está posicionado então como dentro dessa caixa torácica? Ele está posterior ao osso externo. Galera, osso externo, vou mostrar aqui para vocês, ó. É esse aqui, ó. Se você vir aqui, ó, abaixo do teu gogó,
tá? Que é a traqueia aqui, traqueia, que é um tubo chamado traqueia, que é aquele tubo que você consegue ver na imagem ali, tá? Abaixo da traqueia aqui, ó, tem um ossinho aqui, né? Aqui inicia um osso que vai até mais embaixo aqui no seu tronco, você pode apalpar, tá? É o chamado do osso externo. Ali tá escrito externo com S porque é o nome do osso, tá? Não é externo com X, não. Externo com X é lá fora, significa lá fora, externo, é o contrário de interno, né? Nesse caso aí, externo é o nome do osso, então ele é escrito com a letra S mesmo, externo. Esse osso externo ele tem o formato de uma lâmina, de um punhal, e ele fica exatamente aqui na frente do peito, aqui ó, para proteger o coração. Pode bater aí no teu aí que tu acha. Ele tá aqui ó, do início aqui abaixo do teu gogó, da tua traqueia, e vai até lá embaixo, tem uma pontinha óssea, que a gente chama de processo xifoide. Um nome bacana, né? Pra botar no filho aí, xifoide. Ô xifoide, vai estudar xifoide. É um nome da hora, dá pra colocar aí. Então, do início do externo aqui até a pontinha lá, ó, é o osso que protege o coração. O coração tá posterior a esse osso, então ele tá atrás. Posterior é posicionado exatamente atrás. Entre os dois pulmões, então lá no lado direito, você consegue ver ali é posicionado o pulmão direito. No lado esquerdo, aqui é posicionado o pulmão esquerdo. Numa região aqui, essa região aí, ó, onde o coração está, é a região denominada mediastino, tá? Então o nome do posicionamento do coração dentro da cavidade torácica é uma região chamada mediastino. Não esqueça esse nome, que é muito importante. É onde você vai dizer que o seu coração está. Aí você, ô professor, mas o coração ali parece que está do lado esquerdo. Não, ele tem uma proeminência maior do lado esquerdo. Por quê? Porque eu falei para vocês que o coração é uma bomba, não é isso? Ele bombeia o quê? Bombeia sangue. Qual é o lado do coração que bombeia mais sangue, que bombeia mais longe o sangue, que é mais forte? É o lado esquerdo. Por isso que ele é mais avantajado, mais desenvolvido do lado esquerdo ali, tá? E a estrutura cônica dele é um pouquinho para a esquerda. Por isso, inclusive, que a gente ouve o coração do lado esquerdo do peito aqui. Se você posicionar a orelha no tórax aí do seu crush, você vai ver que o coração tá lá, tum, 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 mais do lado esquerdo do que do lado direito. Por quê? Porque o músculo mais forte do coração é o do lado esquerdo, é o ventrículo esquerdo. É a bomba mais forte do coração, é o ventrículo esquerdo. E é por isso que historicamente ficou compreendido, ficou entendido que o coração está do lado esquerdo do peito, embora não esteja. Ele está posicionado centralmente, né? Ele está localizado no mediastino entre os dois pulmões, mas ele tem uma proeminência maior, mais desenvolvida para o lado esquerdo, que é a bomba mais importante do coração, chamada ventrículo esquerdo, tá? Galera, anotem essas coisas que são importantes aí, cara. Você vai precisar disso aí para fazer o teste. Tá aí, ó. Eu falei para vocês que o coração está posicionado exatamente entre os dois pulmões. Olha o posicionamento dele aí entre os dois pulmões, tá? Ele fica meio que abraçado pelos pulmões ali. O coração está no meio, os pulmões, tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo, abraçam, envolvem o coração, né? Para caber tudo dentro da caixa torácica ali, tá? Não pressionam. Aí algum vai perguntar assim, pô, professor, o pulmão pressiona o coração? Em tamanhos normais, tanto dos pulmões quanto do coração, não há pressão no coração, não. Agora, se você desenvolver uma doença, por exemplo, tem uma doença chamada doença de Chagas, que ela é transmitida por meio de um bicho chamado barbeiro, né? Que ele tem um agente dentro dele, não sei se é um vírus, uma bactéria chamada Trypanosoma cruzi. Quando ele pica a pessoa, ele deposita nas fezes ali, tem esse bichinho, tem esse agente, microagente aí. Esse microagente, a principal coisa que ele causa, né, é uma doença chamada doença de Chagas. A doença de Chagas, ela tem a característica de bombar o coração, aumentar, inchar o tamanho do coração, tá? E aí, pensa comigo. Se o coração incha e ele tá ali, ó, pressionadinho pelos pulmões, envolvido pelos pulmões, o coração muito grande, será que ele vai ter condição de funcionar? Não. Aí o indivíduo com doença de Chagas geralmente morre de insuficiência cardíaca porque o coração não funciona corretamente. Então esse aí é o posicionamento. E essa região aí central, que eu vou marcar para vocês aí no slide, essa região aí central é o chamado
mediastino, tá, galera? Isso aí é o mediastino, não esqueçam disso. Então, galera, nós já estamos chegando aí quase ao finzinho da nossa aula. Eu vou passar já o código final que você vai utilizar lá na atividade. Anote esse código final aí no seu caderno para que você possa fazer a atividade lá no Google Sala de Aula, tá? E o código final é esse aí. Você vai dizer, pô, professor, é vampiro? Não, é do que o vampiro gosta. O que o vampiro gosta? Digita lá em letras maiúsculas o que o vampiro gosta, beleza? Pessoal, as outras estruturas que fazem parte do sistema cardiovascular são os vasos sanguíneos. Vocês estão vendo aí em cima, tá? Então, além do coração, nós temos os vasos sanguíneos, que são eles que distribuem sangue para todo o corpo. Você está vendo aí uma série de vasos sanguíneos aí partindo da artéria aorta e uma série de vasos sanguíneos aí ligados à veia cava superior e à veia cava inferior, que a gente já estudou anteriormente, tá? Então, nós temos aí o que nós chamamos de artérias e veias. Aí você vai dizer, pô, professor, mas não é tudo vaso sanguíneo? É tudo igual? Tem uma diferença básica, tá? Isso você vai aprender agora. Tem que ter essa noção agora para você entender o fluxo sanguíneo que a gente vai ver na próxima aula, tá? As artérias são os vasos sanguíneos que levam sangue do coração para algum lugar do corpo. Então, decorem isso, aprendam isso. As artérias são os vasos sanguíneos que levam sangue do coração para algum lugar do corpo. As veias são os vasos sanguíneos que recolhem o sangue de algum lugar do corpo de volta para o coração. Então é como se fosse duas estradas. Nós temos uma estrada de ida, são as artérias, e nós temos uma estrada de volta, que é diferente da estrada de ida, que são as veias. As artérias são as estradas de ida do sangue, então o sangue está sendo enviado, ele está indo para algum lugar do corpo, e as veias são as estradas de retorno do sangue, tá? Então, galera, prestem atenção nisso, é como se fosse um ciclo. O coração está aqui, o coração manda sangue, o sangue tem que ir, mas tem que voltar. Ele tem que ir. Para ir, qual é a estrada que ele segue? Artéria. Na hora de voltar o sangue para o coração, porque o coração vai ter que bater de novo, né? Vai precisar de sangue de novo. Na hora de voltar, ele volta por meio da veia, tá? E aí as artérias têm lá as suas ramificações, que a gente já falou lá no início da aula, e as veias também têm suas ramificações. As artérias são vasos sanguíneos menores do que elas, chamadas arteríolas e capilares, que a gente vai ver já já, e as veias são as vênulas, as ramificações das veias. Aí nessa imagem você consegue ver, por exemplo, uma artéria grande, que é a artéria aorta, se ramificando em outras duas artérias. São as artérias femorais. Então nós temos a artéria aorta se ramificando em artéria femoral. Tá? E aí nós temos a veia cava também, veia cava inferior, se ramificando em outras duas veias lá na região inferior, voltando das pernas, né, do corpo do indivíduo. Então, como eu falei para vocês, galera, tá aí ó, o exemplo simples. Do lado de cá, nós temos a artéria, que é por onde o sangue vai para algum lugar do corpo. É o caminho de ida do sangue para algum lugar do corpo. A artéria aorta está saindo sangue do coração para ir para o corpo. A artéria pulmonar está saindo sangue do coração para ir para o pulmão, certo? A veia já é essa estrutura aqui do lado, é o caminho de retorno do sangue. É quando o sangue está voltando de algum lugar para ir para o coração. Então a veia cava superior, é o sangue voltando da cabeça, dos braços para o coração. A veia cava inferior, é o sangue voltando do abdômen, dos órgãos internos e das pernas, dos membros inferiores, para o coração. A veia jugular, já ouviram falar na jugular? São duas, jugular. Né? Jugular do lado direito e jugular do lado esquerdo. O vaso sanguíneo que carrega o sangue voltando da cabeça, do cérebro, para o coração. Tá? Artérias e ramificações, que são as arteríolas e capilares. Veias e ramificações são as vênulas. Então aqui embaixo a gente consegue ver. Do lado de cá ó, é uma artéria. Quando ela se ramifica, ela se transforma em arteríola e menorzinha em capilares. Do lado de cá, ó, é uma veia. Quando ela se ramifica, são as veinhas. Não pode ser veinha. São as vênulas que tá aqui embaixo. Beleza? E olha aí que foda. É uma imagem da hora essa. Curte? Isso aí, galera, são os vasos sanguíneos da mão humana, tá? Isso aí,
um esquema de imagem em 3D que você consegue visualizar todos os vasos sanguíneos aí da região do antebraço, né? Então você está vendo daqui até a mão, ó, os vasos sanguíneos que nós possuímos. Nota por que os capilares são chamados capilares, ó. São esses vasos sanguíneos mais fininhos, parece uma ramificação de cabelinhos ali mesmo. Então por isso são chamados capilares. Esses outros vasos sanguíneos mais calibrosos, mais largos, um pouco mais, né, grossos, são as artérias principais. Nós temos aqui duas, né? A artéria radial, que está aqui, ó, perto de um osso chamado rádio, por isso que ela chama artéria radial. Ela leva sangue ali para a base do polegar. E nós temos aqui a artéria ulnar, tá? Que vai levar sangue aí para uma boa parte da mão, tá? Ulnar porque é perto de um osso chamado ulna. Então isso aí, galera, é uma imagem, tá? É real, isso não é ilustração não, tá? Então dá para você ver a quantidade de vasos sanguíneos que nós possuímos apenas no antebraço. Tu imagina em outras regiões que são muito mais vascularizadas do que o antebraço, como por exemplo o cérebro. O cérebro tem muito mais vascularização, muito mais vasos sanguíneos do que a nossa mão, tá? Então, sigamos. Então, galera, nessa imagenzinha aqui a gente consegue ver a diferença anatômica de uma artéria, que é esse vaso sanguíneo que você está vendo aqui, para uma veia, que é esse vaso sanguíneo aqui. Nota que a anatomia estuda tudo. Então, se você for, por exemplo, fazer um curso na área de saúde, você vai estudar isso aí, ó, tá? Tem nome para tudo. Cada camadazinha da artéria tem um nome. Tem lá a túnica interna, membrana elástica, músculo liso, membrana elástica interna, camada subendotelial, endotélio vascular, o lúmen. Tudo isso aí são partes integrantes anatomicamente microscópicas lá de uma artéria. E no caso da veia tá aqui, ó. Vocês conseguem ver ali o lúmen, o folheto da válvula, que tem válvulas internas dentro das veias, o endotélio vascular, a membrana elástica interna, a túnica íntima. Isso aí não se preocupem. Isso aí não é assunto de estudo nosso nesse momento. Aqui eu só botei essa imagem porque vocês estão no ensino fundamental ainda, a gente está estudando o básico, vocês vão aprofundar isso aí no ensino médio e ensino superior, tá? Lá na faculdade de vocês, caso vocês forem cursar uma área de saúde. Então, para a galera que se interessa pela área de saúde, vai ter que estudar isso aí um pouquinho mais aprofundadamente. Aqui nós estamos vendo, ó, uma artéria grande, que gera uma artéria menor, que gera uma arteríola e que gera os capilares sanguíneos. Aqui nós estamos vendo uma veia, que gera uma veia grande, uma veia, né, menor do que essa, mas é grande ainda, e ali as fênulas. O processo de troca gasosa que a gente vai estudar, que é o aproveitamento de oxigênio e a soltura do gás carbônico, acontece aqui, ó, nesses capilares, no leito capilar, tá? Então essa é a diferença entre as artérias e as veias. Uma diferença importante entre artéria e veia, galera, ó, a artéria é o vaso sanguíneo que o sangue está saindo do coração. Então, assim, ó, quando o coração bombeia, pá, o sangue tem que sair. Ele sai com muita pressão. Então, a artéria tem esse formato aí, ó. Ele é mais grosso, é como se fosse uma mangueira mais forte. A veia já é o retorno do sangue. Não precisa ser tão forte, porque já não tem tanta pressão. Já ouviram falar no termo pressão arterial? É isso. O que é a pressão arterial? Pressão arterial é a pressão que o coração faz para poder enviar o sangue. É tipo a tua mangueira na tua casa aí. Você abre a tua torneira, tem uma pressão da água. Se a caixa d'água é bem alta, é uma pressão maior. Se a caixa d'água é mais baixa, a pressão é menor. Se é a água da rua, já é uma outra pressão, né? Os nossos vasos sanguíneos também recebem uma pressão do sangue passando. A natureza é muito perfeita, então ela vai fazer o quê? Ela vai fazer as artérias mais fortes, porque tem pressão, tem que ser uma mangueira mais forte, a mangueira do bombeiro lá. Tem que ser uma mangueira cabulosa, mano. Porque tem muita pressão, velho. Então, para sustentar aquela pressão daquela água lá, para apagar os incêndios, tem que ser uma mangueira foda, cabulosa. Já a mangueirinha que a gente usa em casa, é essas mangueirinhas aí, ó, tá? Não tem tanta pressão. Então, no caso aqui do nosso corpo, os vasos sanguíneos arteriais têm mais pressão, são mais fortes. Os vasos sanguíneos de veias, as veias, venosos, eles são menos calibrosos, menos fortes. O tecido muscular dele é menorzinho, vocês podem ver aí na imagem, tá? Porque um tá indo sangue e o outro tá voltando. Beleza?
E uma coisa importante para a gente falar aqui a respeito dos vasos sanguíneos, galera, vocês conseguem ver aí nessa imagem aí, ó, tá? Isso aí é um vaso sanguíneo, né? É um esquema de um vaso sanguíneo que você consegue ver o sangue passando ali, ó, né? De cima para baixo. Você consegue visualizar aí, pá. Só que à medida que o indivíduo vai armazenando gordura no corpo, o excesso de alimentação de gordura, ou a comida desenfreada, né, tanto de carboidrato quanto de gordura, pode gerar o que a gente está vendo a partir da segunda imagem. Nota que na primeira imagem tá tudo limpinho, o sangue tem passagem tranquila ali pelo vaso sanguíneo. Na segunda imagem, você já consegue ver umas paredes amarelinhas ali aparecendo no vaso sanguíneo. Na terceira imagem, as paredes já estão quase fechando ali a passagem de sangue. Essas camadas amarelinhas nessa imagem aí são partículas, moléculas de gordura. E esse é o problema da gordura e da ingesta de excesso de gordura. É o problema da ingesta de excesso de carboidrato também. E também é o problema da falta de atividade física. Por quê? Quando você ingere muita gordura, muito carboidrato, que também vira gordura no teu corpo, e você não faz atividade física, essa gordura vai ficar armazenada em algum lugar. Mas para armazenar em algum lugar, ela tem que passar pelos vasos sanguíneos. E às vezes ela fica presa lá, ó, vai criar essa estrutura que vocês estão vendo ali. Aí pensa, lá na última imagem, o sangue já não consegue mais passar. Ele está voltando, ó. Você acha que o indivíduo vai sobreviver numa condição dessa? Ah, não vai. Vai gerar o que nós podemos chamar de aterosclerose. A gente falou isso, inclusive, nas aulas iniciais lá. Lembra da aterosclerose? É isso aí, ó. Tá? Então, a relação do sistema cardiovascular aí com a questão da atividade física. Não faz atividade física, não. Não é estética, galera. Não tem que estar em busca de estética, não. Estética é bom, é bacana, é um resultado legal, da hora. Mas estamos falando de saúde. Nós estamos falando de saúde. E aqui, ó, nessa imagem a gente consegue ver mesmo, ó, bem parecido com o real. Tá ali as partículas de sangue tentando passar e não conseguem porque dentro desse vaso sanguíneo aí as partículas de gordura estão preenchendo o espaço de passagem do sangue, tá? E aí o indivíduo vai ter os probleminhas típicos aí de quem sofre dessa doença da aterosclerose. Galera, a gente vai ficando por aqui. Essa foi a nossa primeira aula da atividade física do sistema cardiovascular. São 3. Tá? São 3 aulas. Então, você vai assistir essa. Na próxima semana, você vai assistir a parte 2, que a gente vai falar... Essa aula agora a gente falou da parte de anatomia do sistema cardiovascular. Na próxima aula, a gente vai falar da parte de fisiologia, como funciona todo esse sistema cardiovascular que a gente citou agora, essas estruturas. Lembrem-se de anotar, de pesquisar na internet... Atlas na internet aí de sistema cardiovascular é uma coisa que não falta, então é importante vocês terem esse acesso a esse conteúdo, tá? Eu vou colocar também junto com esse vídeo uma apostila aí, ó, lá no Google Sala de Aula para que vocês tenham contato lá também com o texto, né, para vocês darem uma lidinha e tirarem dúvidas caso precisem. E aí, depois da parte 2, nós ainda teremos uma parte 3, que a gente vai aprofundar na relação entre sistema cardiovascular e atividade física, beleza? Então acompanhe essas aulas direitinho aí e faça suas atividades. Valeu e até mais!